Olá, você está no Mundo Jurídico, da Diária MSTV e canal Saperialdi. E hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista especial, recebendo um convidado de São Paulo, um dos maiores nomes do direito constitucional do Brasil, professor doutor Ricardo Macau. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Wander. Na verdade, Ricardo Macau ou Ricardo Vitalino de Oliveira. Por que Macau? A minha história de vida é uma história bastante comum. Eu venho de uma cidade pequena, a minha cidade é uma cidade de 7 mil habitantes, chamada Macaubal. Eu costumo dizer... Macaubal? Macaubal, no interior do estado de São Paulo. São mais ou menos 50 minutos da cidade de São José do Rio Preto e Araçatuba. E aí eu costumo dizer que ninguém nasce em Macaubal porque o hospital lá não faz parte. Então eu nasci em São José do Rio Preto, cresci em Macaubal. Fui estudar em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, e desde o primeiro dia de aula... quando eu falei que era de Macaubal, meu nome se tornou Ricardo Macau. Porque as pessoas não conseguiam nem lembrar da cidade por completo, mas lembrava que começava com Macau. E aí, até hoje, me chamam por esse nome. Macau é um apelido de faculdade. De faculdade. Que interessante. Ricardo, e eu vou te chamar de Ricardo, porque a gente faz um bate-papo muito descontraído. Perfeito. Eu sempre começo o Mundo Jurídico com uma pergunta que é comum para todos os meus entrevistados, para saber por que da escolha do direito. Você vem de uma família de juristas, foi uma influência familiar, foi uma opção pessoal. Por que dessa escolha? Não, minha família é uma família que não tem meus pais, meus tios, ninguém antes de mim tinha feito curso superior. Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai era caminhoneiro, aliás, meu pai trabalhou muito tempo em Campo Grande com o Expresso Boiadeiro, e tem um carinho muito grande pelo Mato Grosso do Sul. Meu pai é falecido já e ele não gostava de viajar para lugar nenhum, exceto para o estado do Mato Grosso do Sul. Então ele trouxe a gente para Bonito, para conhecer Campo Grande, ele tinha um carinho muito grande aqui pelo estado. Então eu estou muito feliz de estar aqui, de alguma forma eu me recordo carinhosamente dele. Minhas tias não terminaram nem o ensino médio e eu tive a oportunidade de estudar em um colégio em que eu tinha um professor de história que era apaixonado pela República Velha. E nas aulas de história desse professor ele sempre falava dos presidentes da República Velha que estudaram na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Então, na verdade, eu não queria nem ser advogado, eu queria estudar na Faculdade de Direito Largo de São Francisco para reviver aquilo que aquele professor passava com tanto entusiasmo. E eu acabei optando por estudar na Faculdade de Direito, e lá na Faculdade de Direito eu descobri que a minha vocação não era ser advogado, ser juiz, não, eu queria ser professor. Queria contaminar os meus alunos da maneira que ele me contaminou enquanto eu estudava para o vestibular. E foi por isso mesmo. Eu entrei lá na faculdade, acho que para ser um presidente da República que nem existe mais, que era a República Velha das aulas de história. Mas está lá dentro do coração essa sensação. Quem sabe um dia, né? Pode ser. Você é muito jovem, Ricardo. Sim. Quantos anos você tem? tem? Tenho 35 anos. 35 anos. Me desculpe a indiscrição, mas é porque além Imagina, de você né? ser muito jovem, você aparenta ser mais jovem do que é. Que bom. Não é verdade? Mas então você vai para o Largo São Francisco, forma-se em Direito, por conta dessa influência desse professor. Sim, e na Faculdade de Direito da USP, os professores são muito competentes, são pessoas que formam opinião jurídica, e lá sim eu tive contato com o que há de mais novo, inovador, e ainda é o que está sendo desenvolvido no direito. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em construir. E lá eu encontrei um ambiente muito propício para construir ideias, para construir teorias, e aí eu não tive dúvida que eu queria fazer mestrado e queria fazer doutorado lá e me tornar professor. E lá você fez a sua formação. Você se graduou em Direito que ano? Eu me graduei em 2005. 2005. Exato. E aí, depois de graduado, você fez outras formações. Mas antes de chegar nela, me conta como é essa experiência de vida do jovem interiorano de Macaubal, né, que vai morar na capital, estudar no Largo São Francisco, que, como você mesmo disse, é uma das faculdades mais notáveis do Brasil. Como foi essa experiência? Você acabou de me confessar que a sua condição econômica não era as melhores. Como que foi essa experiência? Não, foi muito difícil, André. E eu sempre falo isso para meus alunos, porque a educação tem uma força transformadora. A educação mudou a minha vida, mudou a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque o começo foi muito complicado, né? Minha mãe tinha uma vida, meu pai muito regrado, então tinha que manter um filho na capital e eu tenho um irmão gêmeo que estudava na faculdade de engenharia da Unesp Ilha Solteira. Então tinha um outro filho estudando no interior também e sem condição econômica nenhuma, mas eu não sei como as coisas davam certo, né? Tinha que ser.
E São Paulo é uma cidade que traz oportunidades. A gente tem que ter coragem para encarar a cidade e, mais do que isso, né, tem que ter muita resignação para ficar lá, porque as coisas acontecem. Eu sempre falo, quando a pessoa fala, eu vou trabalhar em São Paulo, eu falei, vá. Você vai encontrar muitas portas fechadas, mas na hora que a primeira abrir, nenhuma outra se fecha. Então, eu tive que aprender a ter paciência, aprender a viver lá muito cedo, com 18 anos, com pouco dinheiro, e isso acho que me deu uma vontade de trabalhar muito grande. Eu trabalho hoje, manhã, tarde e noite, e sou feliz trabalhando. É aquela frase que se diz que se você arrumar um trabalho que você encontre gosto, você nunca trabalha, é isso mesmo. Eu vivo lá no Damásio e é uma alegria muito grande poder compartilhar do que eu estudei, do que eu estudo, aprender com os meus alunos e formar hoje, né, os futuros juízes, promotores, diplomatas do Brasil. Você tocou assim, eu aprendi a viver lá. Lá você morava com quem? No começo eu morava comigo de faculdade, e aí república de estudante, cada um de um lugar, e eu comecei a trabalhar, e no 4º ano da faculdade de Direito, como eu trabalhava muito longe da faculdade, longe da minha casa, eu consegui encontrar um puxadinho lá perto da faculdade e fui morar sozinho. Esse trabalho, como que foi? Onde que foi esse trabalho? Na primeira semana de aula, eu precisava fazer alguma coisa. Aí, tinha que se empregar pela questão econômica. Exatamente. E aí eu lembro que isso foi um gesto que me marcou muito. Eu sou sempre muito sincero, né? Então eu cheguei lá na faculdade de Direito, estava lá os meus amigos de turma, e alguns deles depois se tornaram meus alunos no Damásio. E falaram, eu quero estudar alemão, eu quero estudar francês, porque eu já falo inglês. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estudei inglês no colégio, eu nem sabia, eu confesso mesmo, eu tinha sido aprovado na faculdade da USP, nem sabia que existia curso de alemão, nem sabia que existia curso de francês, não era parte da minha realidade. E eu falei, nossa, isso faz sentido, as pessoas aprenderem francês, alemão. E eu falei, gente, eu só preciso de uma coisa, eu preciso de um trabalho, porque eu não sei como eu vou pagar meu aluguel no final do mês. E aí um menino falou assim, o meu irmão já é aluno aqui do 4º ano, e ele é diretor de um núcleo da faculdade que cuida da assistência jurídica aos necessitados. Ele está procurando um bibliotecário. Você quer trabalhar como bibliotecário? Eu falei, eu não sei o que é isso, não sabia mesmo. Era um menino, tinha 18 anos. E aí eu falei, mas eu quero. E aí eu fui trabalhar lá como bibliotecário da própria faculdade, era um estágio. E desde então, lá eu conheci muita gente. E aí um indicou para trabalhar no escritório do pai, e aí eu fazia serviço de office boy para o pai dele. O outro indicou para ajudar o irmão que estava estudando para o vestibular, tinha dificuldade com redação, aí dava aula particular para o irmão dele, e foram aparecendo oportunidades. Até hoje a minha vida é assim, eu faço 1 milhão de coisas. Eu dou aula em todos os cursos do Damásio, tenho história de advocacia, dou consultoria para uma instituição que atende os municípios do Brasil, vivo dando palestra, e tempo aparece, e oportunidade também. Você narrou aí escritórios de advocacia como estagiário. Você chegou a estagiar durante o curso de Direito? Sim, então sempre... Eu não tinha opção, né? O estágio era a forma de eu me manter em São Paulo. Uhum. Então eu estagiei em grandes escritórios pequenos, estagiei na Assembleia Legislativa, porque em São Paulo nós temos muita oportunidade, né? Então eu descobri que eu gostava de Direito Público. E Direito Público é uma área que dificilmente você consegue ter grandes escritórios. Então eu trabalhei com direito penal, econômico uma época, porque o estágio pagava uma bolsa muito boa, era um salário muito bom. Mas aí quando eu consegui colocar a vida mais ou menos em ordem, falei, não, agora eu quero trabalhar com direito público mesmo. Aí teve um concurso para estagiário da Assembleia Legislativa lá do Estado de São Paulo, e aí eu fiz a prova, passei, e aí lá eu tive certeza mesmo que eu teria que trabalhar o resto da minha vida com direito constitucional, com direito administrativo, com direito internacional, com direito público. Ali nasceu essa vontade de ser esse professor que você é hoje? Eu já tinha vontade de ser professor desde o primeiro dia de aula. Mas nessas áreas nasceu ali? Foi lá. Na verdade, não foi bem lá. Eu sabia que eu queria trabalhar com direito público, né? Eu queria estudar e dar aula de direito público. Mas eu não sabia qual área do direito público. Eu sempre gostei muito da organização do Estado. Diferentemente das pessoas, eu acredito muito no Estado brasileiro. Eu acredito muito na Constituição. Hoje tem um sentimento de descrença, as pessoas, é muito fácil falar mal das instituições, mas desde cedo eu aprendi a admirar a nossa Constituição, o que ela trouxe de ganhos para o país desde 88, e procuro visualizar e mostrar aos meus alunos o que essa Constituição tem de bom, embora, claro, que tem muito para ser aperfeiçoado.
mas eu não sabia se eu ia trabalhar com direito constitucional, com direito administrativo, com direito tributário. Aí no 5º ano da faculdade de Direito, eu tive uma professora de Direito Constitucional Estadual, que era muito boa. E aí eu lembro que eu assisti a primeira aula dela e falei assim, meu Deus do céu, onde essa mulher estava escondida nessa faculdade, que ninguém ia falar dela, era uma professora muito discreta, muito competente, e eu nem sabia que ela existia. Aí depois me falaram, não, ela está se aposentando aqui na Faculdade de Direito da USP, pela ordem de nomeação nos concursos de ingresso, os professores mais antigos escolhem as turmas. E todos os professores querem dar aula no 5º ano, quando os alunos estão formados praticamente, conseguem discutir temas mais maduros, e ela dá aula no 5º ano. Aí eu falei, eu quero então fazer mestrado com essa professora. Porque ela era de uma precisão, de uma clareza, de um comprometimento com o direito constitucional, e ela exalava isso que eu admiro, que eu procuro trazer para os meus alunos. Ela mostrava a importância da Constituição para o país, ainda que nas aulas dela era visível a preocupação em aperfeiçoar, em melhorar nosso sistema constitucional. Aí meus amigos que nunca acreditaram muito em mim falaram assim, não, você não vai conseguir fazer mestrado com ela, porque essa é a professora mais séria do departamento. E você é um aluno ordinário aqui na faculdade. E de fato, como eu sempre trabalhei, sempre tive que fazer estágio, eu não tive tempo para fazer congressos, nem dinheiro, né? Para fazer congressos fora de São Paulo, não tive tempo, não tive dinheiro para fazer iniciação científica, ficar a tarde toda na faculdade pesquisando um tema, mas aí eu pensei, não, mas eu sempre consegui o que todo mundo falava que eu não daria conta. Aí eu fiquei imaginando de que modo eu teria que apresentar um projeto de mestrado para ela em que ela não teria como falar não. E deu certo. Eu posso até contar a estratégia, se me permitir aqui. Por favor. Porque eu acho que quem acompanha o seu programa pode depois fazer algo parecido. Eu percebia lá que todo mundo que se inscrevia no mestrado chegava lá para se apresentar para o orientador. Dizendo, eu sou fulano de tal, fiz 5 iniciações científicas, fiz 4 estágios supervisionados no exterior. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha como me apresentar nada. Eu só ia falar para ela, olha, eu sou o Ricardo, né? E eu fiquei pulando de galho em galho na faculdade para pagar minhas contas, para poder me formar aqui. Não tenho iniciação científica, não estudei no exterior. E aí eu pesquisei toda a produção bibliográfica dela. Eu vi tudo que ela tinha pesquisado ao longo de 30 anos de docência. E eu percebia que ela sempre citava um tema, mas ela nunca conseguiu desenvolver esse tema. Aí eu falei, eu vou apresentar o projeto nesse tema dela. Aí eu vi que na obra dela tinha um tema que ela gostava, mas ela nunca tinha desenvolvido. Aí eu sabia os autores que ela gostava, porque eu fiquei estudando 6 meses, toda a produção bibliográfica dela, apresentei o tema, a hora que ela viu, ela falou, menino, eu não lembro de você na faculdade. E realmente, eu não era um aluno, né, que tinha um comprometimento com o mundo acadêmico, eu não tinha tempo para isso. Eu não me lembro de você na faculdade, porque ela era uma boa professora, ela ia lembrar se eu fosse engajado em grupo de pesquisa, mas eu não posso te deixar embora, porque parece que fui eu que escrevi esse negócio. E o mais interessante, eu sempre quis estudar esse tema e não tive tempo. Eu não posso te garantir a vaga, ela falou, mas eu tenho mais 12 candidatos para entrevistar aqui, mas estou impressionada. Parece que a gente vai dar certo. E deu. Aí ela me aprovou. E aí, quando saiu o resultado, meus amigos vieram perguntar para mim, mas como você conseguiu? Falei, porque eu fiz diferente de todo mundo. Vocês chegaram lá e eu fiquei só observando. Vocês pareciam que vocês estavam num zoológico se expondo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu cheguei para ela e falei, eu não tenho nada. Eu só tenho vontade de crescer, de contribuir e de estudar os temas que a senhora gosta. E ela disse isso. Quando eu vi isso, eu não tive dúvida que você era o candidato que eu ia escolher aquele ano. E acabou dando certo. E além do mestrado, você engatou também o seu tema de formação do mestrado. Qual foi a dissertação que você escreveu? Então, era o tema dela, porque eu não tinha tema, eu queria a vaga dela. E foi federalismo. Eu estudei com ela o Estado Federal Assimétrico, era um tema que já estudado na Alemanha, em que ela sempre quis trazer para o Brasil. A Alemanha é um país de uma precisão técnica muito grande e eles conseguiram usar o federalismo para adaptar a reintegração alemã, a parte ocidental e oriental, que foi dividida pelo Muro de Berlim durante após a Segunda Guerra Mundial. Então, o fator de sucesso na construção do Estado alemão, depois da reunificação, foi o federalismo. Conseguiu compatibilizar a desigualdade. E ela sempre dizia isso nas obras dela. Olha, o Brasil é um país que não passou por uma divisão
entre comunismo e capitalismo, mas é um país muito diferente. Então a gente tem que tentar trazer para o Brasil algumas experiências desse federalismo assimétrico para promover a diminuição das desigualdades regionais. E aí foi esse tema que eu estudei, a assimetria federativa, mostrando aí a importância de convênios administrativos entre os municípios pequenos para conseguir aumentar a qualidade da saúde, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para garantir a permanência de programas de educação. Foi uma oportunidade muito grande de crescer, não só como estudante do direito, mas como cidadão e alguém que acredita no Estado. Macau, você que acredita tanto no Estado, você percebe que nós estamos comemorando agora 30 anos da Constituição de 1988. Sim. Eu sou um pouco mais velho que você, eu me formei no ano que você entrou na faculdade. Eu me formei em 99, você deve ter entrado em 2000. Exatamente. Né? E era muito forte esse sentimento, quando eu entrei na faculdade em 95, era muito forte esse sentimento de que a Constituição traria uma nova ordem das coisas, que a força normativa da Constituição, na sua dimensão objetiva do Estado, mas na sua dimensão horizontal da iniciativa privada, que ela transformaria a nossa sociedade à luz daquelas garantias fundamentais que nós vimos na Constituição. Eu acho que você deve concordar comigo que há uma falibilidade entre o prognóstico e a realidade que se seguiu nos últimos 30 anos. E eu acredito a isso, enquanto eu digo que com o advento da Constituição nós vivemos o tempo da esperança, da transformação da sociedade à luz daquele telos constitucional, hoje nós vivemos o tempo da descrença. Aquela Constituição não conseguiu ser materializada na prática. Bom, como sair desse ambiente de descrença, desse ambiente que nós vivemos hoje, em que há quem defenda, inclusive, uma nova Constituição, como se fosse resolver um problema que a mim me parece não está na Constituição, mas nos agentes políticos que não implementaram seus propósitos. Como que você enxerga esse grande problema que a gente tem hoje na sociedade? Olha, Wander, a tua pergunta é uma pergunta muito sensível. E eu até peço licença e permissão para falar. Eu já vi que você é um grande estudioso, pela forma que você formulou, usando uma precisão técnica muito, muito apurada. Então eu fico muito à vontade para poder responder isso. Na minha concepção é muito claro que o problema do nosso país não está nas normas. O Brasil tem normas jurídicas, a Constituição em especial, muito bem elaboradas. Foi pensada, foi discutida. A Constituição de 88 foi elaborada no momento em que o país exatamente sabia o que não queria. Nós tínhamos vivido um regime opressor, nós tínhamos vivido uma crise econômica muito grande. Daí a Constituição ter sido feita naquele contexto em que ela se tornou uma promessa de desenvolvimento e ela trouxe instrumentos para isso. Valorizou os poderes do Estado, criou um efetivo sistema de freios e contrapesos, teve a preocupação de colocar lá na parte final dispositivos sobre a ordem econômica, sobre a organização da sociedade, da família. Então, a nossa estrutura normativa, ela foi feita, ela foi gerada, ela foi concebida como um projeto futuro e que deve ser concretizado. O grande problema está nas instituições que aplicam a Constituição. Muitas delas ainda estão presas a concepções anteriores a 88, reproduzindo práticas governamentais que não se coadunam com a Constituição, e não digo só apenas não em aspectos de corrupção, de crime organizado, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, mas mesmo em ignorar os instrumentos que a Constituição estabelece. Por exemplo, em deixar de observar o papel da moralidade na legitimação dos atos administrativos. Eu acredito que uma preocupação preventiva dos órgãos públicos em atender à moralidade seria um eficiente mecanismo para evitar a corrupção. Ao elaborar um ato administrativo e em se preocupar não apenas com a legalidade, com a forma, mas ainda na elaboração, no respeito com a moralidade, seria um eficiente mecanismo para que não houvesse margem depois, na hora de aplicar o ato administrativo, para práticas delitivas. Também acredito que o problema e a descrença do país seja exatamente isso, a falta de investimento do próprio Estado, que está preso a ideias anteriores a essa concepção normativa que nós temos, em formar os agentes.
Eu tenho amigos que são aprovados em concurso público, alunos do Damásio, o Damásio aprova, né? Todo dia a gente tem aluno aprovado lá, e tomam posse, às vezes fazem um curso de uma semana e já passam a ter responsabilidades muito grandes nos cargos que ocupam, sem receber a efetiva formação. Do outro lado, eu tenho uma experiência muito próxima, porque eu trabalho desde 2008 com esse concurso específico, com os alunos aprovados na diplomacia, no Instituto Rio Branco. Eles ficam 1 ano e meio estudando lá em Brasília. Eles têm estágios supervisionados em todos os departamentos do Ministério das Relações Exteriores. Eles fazem viagens de campo para conhecer a realidade brasileira de norte a sul do país, de leste a oeste. E quando começam a trabalhar, começam exatamente preparados e sabendo o que devem e o que não devem fazer como agentes diplomáticos. Eu sempre dou esse exemplo. A gente não vê diplomatas do Brasil envolvidos em esquemas de corrupção, de escândalo, de ineficiência, porque eles são muito bem informados. O grande problema é que são apenas 26, 30 por ano, enquanto a gente compara com o resto do funcionalismo público, que a gente tem aí milhares ingressando anualmente no serviço público sem essa formação. Eu já ouvi uma crítica dizendo que o Itamaraty é a burocracia de Estado melhor preparada do nosso país. Faz sentido isso, eu não tenho dúvida. É um corpo, por isso chama corpo diplomático, porque eles realmente trabalham focados no mesmo propósito. A gente fala que o Itamaraty, ele não cuida da política de governo, né? Porque muda o governo, sai governo, eles cuidam da política de Estado. Eles defendem o que o Brasil tem como objetivo, como foco em matéria de relações internacionais. Como que fica a questão da separação, da autonomia dos poderes e a relação internacional quando você percebe, por exemplo, em algumas operações policiais, o Ministério Público formando convênios internacionais de colheita de prova, de correspondência com entes de outros países, sem que isso passe pelo Itamaraty? Como que você enxerga isso? Essa foi uma pergunta que fizeram ontem na palestra aqui na Unigran. Aliás, eu fiquei muito feliz em ver uma aluna da Faculdade de Direito da graduação aqui de Dourados preocupada já com cooperação internacional em matéria de investigação criminal. Porque esse é o tema que a gente estuda hoje no direito internacional. Esse é o tema hoje mais debatido, mais estudado e que ainda precisa ser desenvolvido. O Itamaraty, ele tem uma preocupação grande em formar diplomatas para atuar em matéria de relações diplomáticas, ou seja, para atuar em matérias que envolvem cooperação política entre Estados soberanos. Os diplomatas brasileiros, em sua grande maioria, estão preparados para firmar tratados internacionais, para atender demandas de ministros de estados de outros países, estão preparados para representar o Brasil perante organizações internacionais, matérias estruturais. Ele consegue, por exemplo, ao sentar numa mesa de negociação, saber exatamente se para o Brasil uma proposta de tratado sobre o clima que determina, por exemplo, a eliminação de uma fonte de energia ou não é viável, porque o Brasil talvez não vai ter como substituir essa fonte. Esse é o papel do diplomata. Ele é formado pelo Instituto Rio Branco e depois pelo próprio Itamaraty para pensar no Brasil como um todo. Eu me lembro, por exemplo, de um ex-aluno meu do CLIO que contando que numa conferência sobre clima eles estavam preocupados em criar novas fontes de energia. E aí ele falou, olha, o Brasil não tem a menor possibilidade de investir nisso, porque o Brasil tem uma política de Estado e de construir usina hidrelétrica. E uma usina hidrelétrica, para ser construída, ela tem uma vida útil, às vezes de 40, 50 anos. É uma mega obra, é impossível. E aí eu me dei conta do quão importante era para o diplomata conhecer a geografia, que é cobrada na prova dele, conhecer a economia, que é cobrada na prova dele, a política internacional, porque é muito complexo celebrar um tratado e vincular o país. Mas aí, voltando para a tua pergunta da questão da investigação e atuação hoje do Ministério Público e da Polícia Federal, é que hoje o direito internacional evoluiu muito. Ele deixou de ser um direito de burocratas, de chefes de Estado. Hoje o direito internacional está na nossa vida. Nós temos tratados que cuidam da liberdade de imprensa, que cuidam da liberdade de expressão, do direito à saúde e que cuidam também da cooperação jurídica internacional, da produção de provas, da rapidez em executar atos processuais. E os Estados soberanos perceberam que o jeito mais eficiente
para garantir uma rapidez na colheita de provas, na investigação criminal, não é usando os meios convencionais do direito internacional, mas é fortalecendo as instituições nacionais. Porque no passado o comum era, e o conhecido era, obter provas por meio de cartas rogatórias. Então, um juiz espanhol que descobriu que tinha, por exemplo, uma operação de tráfico de pessoas envolvendo Brasil e Espanha, determinava que aqui no Brasil se ouvisse na cidade de São Paulo tais e tais pessoas, que se rastreasse na cidade de São Paulo tais e tais contas bancárias. Mas isso teria que partir do juiz espanhol, que teria que ter elementos lá na Espanha para querer aplicar na Espanha provas que seriam produzidas no Brasil e que ele já especificaria sem estar aqui no país. E aí, nesse meio tempo, teria que passar pelo STJ, o STJ concedia o exequatur e aí cumpria no Brasil. Hoje não. Hoje o direito penal internacional ele tem investido muito no chamado auxílio direto. Então, eles perceberam que é muito mais interessante, muito mais eficiente, muito mais inteligente e rápido estabelecer que cada país vai indicar uma autoridade central em um tema específico, ou para lavagem de dinheiro, ou para tráfico de pessoas, ou para tráfico de drogas, e sempre que um outro país estiver atuando nessas matérias com reflexo internacional, comunique essa autoridade central brasileira e diga: eu estou analisando um processo aqui na Espanha que envolve tráfico de pessoas. Aparentemente, eu tenho informações que tem tais e tais pessoas envolvidas no Brasil. Vocês podem me auxiliar com o que vocês conseguem no país? E aí a autoridade central brasileira, que geralmente ou é a Polícia Federal, ou é o Ministério Público Federal, pode ser também o Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, decide, de acordo com aqueles elementos de prova ainda muito pouco consistentes, informados, quais medidas serão tomadas aqui. Por isso que hoje a gente tem a atuação em matéria de crime organizado internacional, nos crimes transnacionais, de outros órgãos que não apenas do Itamaraty. Nós temos hoje a atuação direta da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, das Polícias Civis, do Departamento hoje de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. E isso prova um dado muito interessante. Isso prova que o direito internacional hoje prestigia e privilegia os órgãos internos, as instituições internas. Deixou de ser um direito de burocratas, de chefe de Estado, e hoje é um direito que atua, que precisa ser concretizado por promotores de justiça, por procuradores da República, por delegados de polícia. O que a gente fala que é o paradoxo, né? Que é um direito que foi pensado para atuar no âmbito externo, hoje fortalece as instituições internas. Por isso que cada vez mais, e fico muito feliz em saber isso, os concursos brasileiros têm cobrado direito internacional. Porque hoje faz parte da realidade do juiz, da realidade do promotor. E tem empoderado esses órgãos de controle. Ricardo ou Macau, como que você prefere? Macau. Macau? Macau, então, a gente pulou um pouco aí, porque é tão interessante, os temas são interessantes, mas me conta aquele momento de você sair do curso de Direito, você queria ser professor, você já conseguiu se tornar professor, ou você primeiro foi advogado? Como que foi esse momento da sua vida? Eu costumo dizer que minha vida é um encontro feliz e desacerto, sabe? Quando as pessoas ficam preocupadas, meu Deus, vai dar errado, eu nem me preocupo, porque eu sei que tudo chega na hora certa. Eu não sou muito religioso não, mas eu não tenho dúvida que existe sim, uma força muito grande, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Alá, que cuida muito de mim e me protege demais. Então, eu saí da faculdade de Direito, né, e no dia da colação de grau, eu convidei um amigo meu, que já era formado, para ir, que conhecia meu irmão, conhecia minha mãe, e aí ele falou lá, olha, eu estou no escritório e estou precisando de alguém para trabalhar comigo em Direito Tributário. Eu não gostava de Direito Tributário, já sabia que eu queria estudar Direito Constitucional, e como ele era muito meu amigo, ele falou, eu sei que você precisa desse trabalho, eu já indiquei você. Você começa lá daqui 2 dias. E aí eu fui trabalhar mesmo lá com Direito Tributário, era um escritório que atendia um cliente muito específico, tinha uma demanda de importação muito grande, aprendi muita coisa, mas 6 meses depois de lá eu falei, não é aqui que eu vou ficar não. Eu não consegui me conectar com aquela matéria. E aí eu pedi demissão, sem nada, sem ter nada, e minha mãe e meu pai ficaram...
Você, morando em São Paulo, Sim. sem condição econômica, pediu demissão de algo? Eu já tinha uma vida mais organizada, assim, como eu trabalhei 6 meses como advogado, já tinha 5 anos já trabalhando, eu pedi demissão, falei, não vou trabalhar como um advogado aqui não. Só que eu não tinha outra profissão em mente. Aí minha mãe e meu pai ficaram preocupados, eu conseguia pagar uns 2 meses de aluguel lá. Aí eu falei, não tenho dúvida que vai aparecer. Mas você fez isso só porque você não gostava daquele trabalho? Eu não me conectava, eu já estava no mestrado. Mas entre optar por ter condição econômica e estabilidade e fazer algo que você não gosta, você preferiu jogar isso de lado e tentar... Então, mas eu saberia que em 2, 3 meses eu ia ter algo que eu ia gostar, com certeza. Porque já no mestrado eu percebia uma coisa que é muito bacana. E acho que talvez é o maior patrimônio que alguém tenha quando faz mestrado, doutorado numa instituição como a USP. É uma rede de network imensa. Então, lá você tinha advogados, promotores, procuradores, que estudavam com você, de igual para igual. E eu lembro que eu falei, olha, com certeza eu vou conversar com alguém e alguém vai me indicar alguma coisa. E aí eu pedi para sair, na época o Pedro, que era meu amigo, falou, você não pode sair. Eu falei, eu vou sair, porque eu tenho que estar disponível para fazer o que eu gosto. Aí eu cheguei na aula do mestrado, mais cedo, aí eu encontrei um amigo que era procurador da República, e ele falou, eu estou indo para a segunda instância, fui promovido, e eu preciso de um assessor. Você tem alguém para indicar? Eu falei, eu. Aí eu fui trabalhar com ele, no Ministério Público Federal. No outro dia de manhã. No outro dia de manhã, à tarde, né? E porque eu saberia que de uma forma ou de outra isso ia acontecer. Porque nesses 6 meses de mestrado já tinha visto muita oportunidade aparecer lá. Aí eu falei, não é o que eu quero mesmo. Eu lembro que no escritório eles falaram, a gente paga mais para você ficar. Eu falei, não, mas eu não quero mesmo, não. Eu já estava, na verdade, encantado já com o direito constitucional. Eu queria trabalhar com aquilo, né? E eu acho que naquele momento eu acho que eu me empoderei demais. Eu posso até usar essa palavra. Eu já sabia que o que eu tinha adquirido de conhecimento ia me trazer aquilo que eu buscava. E aí eu fui trabalhar como assessor jurídico da Procuradoria Regional da República. E lá eu trabalhei com temas muito interessantes, como direito à saúde, a efetivação, no começo, né, das ações afirmativas para afrodescendentes em concurso, nesses temas transformadores mesmo. Lá eu me encontrei. Eu gostei muito de trabalhar lá. E de lá eu saí depois para me tornar professor em regime de dedicação exclusiva. Sim, então esse momento, você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí, quando é que você entra para a sala de aula para realizar o grande sonho lá do 2º grau do professor de História? Então, aí eu já estava qualificado no mestrado, trabalhando lá, só que eu tenho uma energia muito grande, assim, eu sou uma pessoa muito elétrica, eu falo demais, eu não consigo ficar parado. E eu comecei a ficar muito cansado dessa vida de gabinete, de entrar às 9 da manhã, sair às 7 da noite. E os processos começaram a se repetir. Começa a se repetir. O judiciário é isso. Eu admiro muito o juiz e promotor, porque são pessoas que são devotadas mesmo, né? Porque depois de 2, 3 anos trabalhando, né, no dia a dia forense, as matérias são as mesmas. E eu precisava mais, eu queria ver coisa nova, eu queria construir. E talvez isso era ainda imaturidade, porque eu era novo, tinha 24 anos de idade. E aí eu fui jantar com uma amiga minha, que ela tinha feito faculdade de Direito comigo, lá na USP. O pai e a mãe eram desembargadores do TJ, e ela tinha largado tudo para abrir uma rede de franquias de loja de sabonete. E estava muito feliz. E aí eu comentei com ela no almoço, eu falei, olha, eu estou lá no MP Federal, gosto muito de lá, mas já não está dando assim, né? Ela falou, mas você não precisa de dinheiro. Eu falei, mas eu aprendi a viver com pouco, qualquer coisa eu sei que eu consigo me virar. E era um bom salário mesmo que o MP pagava. Eu lembro quando ele falou do salário de assessor lá, que eu falei que ia trabalhar com ele, ele falou, eu pago tanto, tá bom para você? Eu falei, meu filho, você pode pagar metade disso aí que eu estou feliz. Então eu consegui me organizar bem nesse tempo, né? Trabalhando lá 1 ano e meio. E aí ela deu para fazer uma boa poupança. Sim, deu. Aí ela falou uma coisa para mim nesse almoço, assim, olha, meu pai e minha mãe ficaram 6 meses sem falar comigo, quando eu disse para eles que eu não seria igual ao meu irmão, que é juiz, que reproduziu a carreira deles, que um dia vai ser desembargador. Quando eu disse para eles que eu queria trabalhar com uma coisa que eu acreditava, eu gosto de comércio, gosto de atender as pessoas, eu não quero trabalhar com problemas, ela falava. E deu certo. Hoje eu tenho um negócio que está crescendo e realmente
ela se firmou hoje como uma empresária, hoje ela tem uma rede de franquias, e o pai e a mãe dizem que ela ganha mais do que os dois juntos. É a vida, né? E ela teve coragem de largar o direito para se tornar empreendedora. E aí ela falou, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero dar aula, mas eu não estou pronta ainda. Ela falou, você nunca vai estar pronto, até você entrar na sala de aula. Aí eu falei, mas todo mundo diz que, se eu for dar aula eu vou ganhar muito pouco em faculdade, eu não tenho mestrado. Ela falou, mas é o teu caminho. Eu que não gosto de direito, queria ter uma aula com você. Porque você é uma pessoa que tem uma energia bacana, ela é meio espiritualizada. Eu vejo que você veio no mundo para doar. E aí ela até usou um argumento, que ela me conhecia muito. Ela falou assim, então se você não quer dar aula, você precisa distribuir. Você tem que sair daquela sala que você vive fechado. Vai trabalhar numa ONG. Você quer ir comigo no final de semana? Eu falei, não. Final de semana eu não quero ir para ONG, coisa nenhuma. Ele falou, então manda currículo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro que era outubro, que era o mês do meu aniversário, porque fui almoçar com ela. Em novembro eu falei, agora está na hora de mandar currículo, porque vai começar o semestre que vem. Aí eu comprei aquele guia do estudante, acho que nem vende mais, com o endereço de todas as faculdades da Grande São Paulo, e eu mandei 200 currículos por correio. E aí mandei uma carga de apresentação e enviei. E aí ninguém respondia, mas eu falei, então não era para ser mesmo, acho que não vou me tornar professor. E na primeira semana de janeiro, quando virou o ano, foi impressionante, assim. 4 faculdades me ligaram. E eu fiz a prova de aula nas 4, as 4 me contrataram. E eu não sei, eu acho que elas tinham combinado entre elas. Eram nos horários que eram compatíveis, assim, foi fechando. E aí eu comecei a dar aula manhã, tarde e noite, nessas 4 faculdades, sem experiência. E eu lembro que a primeira aula que eu dei foi de uma matéria que eu estudei e tinha estudado muito pouco, eu tive que aprender para dar essa aula, que era direito ambiental. Não sou ambientalista, mas eu estudei, era a oportunidade de dar aula, eu queria dar aula. E eu lembro que a hora que eu entrei na sala de aula com medo para dar aula de direito ambiental, eu comecei a dar aula e falei, é isso. Eu senti que aquilo era meu. E eu não consigo explicar esse sentimento. Mas eu falei, eu sou professor. E aí minha vida deu certo, deslanchou demais. 6 meses depois eu estava contratado já num curso Clio, que é o curso da Damasa Carreira Internacional, e me tornei professor de curso para concurso em dedicação exclusiva. Aí você deixou as universidades? Fui deixando aos poucos. Foi deixando aos poucos. Fui deixando aos poucos. Macau, eu acho interessante, eu já entrevistei muita gente aqui no mundo jurídico, e as histórias de vida são muito similares. Então chega no momento que você começa a identificar uma fórmula, começa a identificar um iter comum. Flávio Martins me narrou algo muito parecido com o que você estava falando. Outras pessoas, comigo isso aconteceu. Quando você começa a dar aula como professor substituto de universidade, você dá qualquer matéria, a matéria que está vaga. Exato. Aí vem direito ambiental, vem registros públicos, essas coisas que não tem professores comuns naquela carreira, e você pega, você fala, não, eu vou entrar. Porque uma hora eu vou dar aula de constitucional, e quando eu entrar em constitucional eu não saio mais. Não saio mais, aí eu pego, puxo a camisa. Porque eu precisava exatamente isso. Mas como que foi essa contratação? Porque aí você entra na Damásio Cursos Jurídicos, que é simplesmente uma das maiores, se não a maior talvez, empresa de cursos, mais renomada. Tem uma passagem interessante no Damásio. Quando eu me formei em 99, só tinha o presencial. Sim. Não tinha o telepresencial. E o Damásio era coqueluche. Você tinha que formar em direito aqui, se tivesse condição econômica, ir para São Paulo, estudar 1 ano, 2 anos lá para passar nos concursos. Como que foi você entrar nesse momento? Então, também é interessante, né? A minha vida é um encontro de desencontros, né? Eu tive essa orientadora lá no mestrado que mudou minha vida. Ela foi um anjo na minha vida. Eu sempre que vejo ela, ainda tenho contato com ela, depois ela me orientou no doutorado, eu falo, professora, eu não sei nem como agradecer. Ela falou, menino, eu sempre fiz o meu papel. Eu falei, não, a senhora fez mais que isso. A senhora transformou minha vida. A senhora me deu a oportunidade de ser mestre, doutor pela USP, e depois minha irmã se tornou professora. Na minha cidade, hoje, eu tenho vários amigos que seguiram depois o estudo da pós-graduação, e eles falam que inspirado em mim. Eu fico muito feliz em saber isso, porque eu não tive ninguém para mim, eu nem sabia como é que se tornava professor. E eu me encantei com as aulas dela e queria continuar estudando com ela, era isso. Eu acho que eu sempre fui um aluno carente de professor, por isso eu procuro ser um bom professor.
Porque eu me encantei com o professor de História, fui fazer a faculdade de Direito da USP, me encantei com a professora de Direito Constitucional, fui fazer mestrado com ela. Eu espero que meus alunos tenham um pouco disso comigo. Mas ela sempre me atendia na casa dela, muito disponível, ela morava perto da minha casa, lá em São Paulo. E um dia ela falou, Ricardo, eu vou me aposentar aqui na USP e eu tenho muito livro no meu gabinete. Eles têm uma sala lá deles, cada professor tem a sua sala. Eu queria que você escolhesse os livros que você tem interesse, porque eu quero deixar isso para quem vai usar. Aí eu já falei para ela com aquela ideia de quem é do interior, eu quero tudo. Eu quero tudo, eu quero que se a senhora leu é coisa boa. Ela falou assim, eu imaginava que você ia mesmo pedir isso, então você pode ir lá, eu já vou deixar avisando, é muita coisa, você vai levando aos poucos. E aí eu lembro que eu fui lá e eu nunca encontrava ela no departamento, era sempre na casa dela. Aí eu vi um anúncio, era assim, curso preparatório para a carreira diplomática, contrata professor de Direito Constitucional, com mestrado e doutorado pela USP. Era o curso Clio, que hoje faz parte da Damaso. E aí eu não tinha mestrado ainda, eu estava terminando meu mestrado. E dava aula em 4 faculdades. E aí eu falei para um amigo meu, eu falei assim, você terminou o mestrado, tem uma vaga para professor que tem mestrado e doutorado, manda você. Ele falou, não, eu não tenho doutorado não. Aí ele falou, que curso é esse? Eu falei, é o curso Clio. Ele falou, eu não conheço esse curso não, eu não vou mandar. Aí eu pensei, gente, eu não tenho nada a perder, eu vou mandar meu e-mail, meu currículo por e-mail. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail assim, olha, eu vi o anúncio, eu queria, antes de você abrir meu currículo, informar 2 coisas. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, eu estou concluindo o mestrado na USP e eu dou aula em 4 faculdades, eu só tenho o sábado de manhã livre para dar aula. Mas foi coisa de 2 minutos, veio a resposta. Olha, você pode dar uma prova de aula amanhã? Aí eu falei assim, posso, e era um sábado, era numa sexta-feira que eu tinha mandado. Aí eu cheguei lá, o coordenador falou assim, na verdade eu quero ver só como é que você se porta, porque na minha concepção você está contratado. Eu falei, como assim? Ele falou, alguém que manda um e-mail dizendo que só pode trabalhar no sábado de manhã porque deve ser bom de trabalho. Isso me chamou a atenção no teu e-mail. A tua sinceridade, a tua disposição e o fato de você trabalhar demais e querer mais trabalho. Eu preciso de gente assim aqui, porque a gente tem uma demanda muito grande de aula, tem professores que não têm agenda e eu vi que você é uma pessoa disponível dentro das tuas possibilidades. Então faz a prova de aula. Aí eu fiz a prova de aula e comecei a trabalhar no Clio. Que antes não tinha ligação com o Damaso, porque o Damaso depois comprou o Clio. E aí eu fiquei chocado, porque eu era professor de faculdade e não conhecia o universo de concurso. Não conhecia mesmo. A faculdade, os alunos estão lá para começar a aprender o direito. Aí eu comecei a dar aula no outro sábado. E nessa semana, eu liguei para um amigo de faculdade que tinha acabado a faculdade. Na verdade, durante os 5 anos da faculdade, ele estudou para se tornar diplomata, por conta própria. Ele não trabalhou, de uma família que tinha uma condição econômica muito razoável. Ele estudou, acabou a faculdade e tornou-se diplomata. E aí eu liguei para ele. Eu falei, Rodrigo, eu acabei de ser contratado para dar aula num curso para carreira diplomática, você foi aprovado no concurso ano passado. Eu queria que você me desse umas dicas, cara, o que eu tenho que falar lá? Aí ele falou, que curso que você vai dar aula? Aí eu falei, chama curso Clio. Ele falou, impossível. Eu falei, como assim? Esse é o melhor curso do Brasil, você não tem como dar aula lá. Porque ele não tinha estudado no Clio, porque era muito caro, era uma coisa muito distante da realidade dele. Eu falei, não, mas é esse curso sim. Ele falou, não deve ter algum erro. Não é tal curso que era o concorrente do Clio. Não é tal curso. Não era. Eu falei, ele falou assim, então, meu filho, então vai, reze bastante, porque você vai ver o nível dos alunos. E eu fiquei chocado quando eu cheguei para dar aula no Clio. E aí tudo que eu falava, os alunos anotavam. Tudo eles anotavam. E eu falei, não posso falar nada errado, porque se eu falar alguma coisa errada, os alunos vão saber se está errado ou não. Eu dei a primeira aula no Clio sem orientação mesmo, porque eu não sabia como era o universo do concurso. E aí os alunos muito razoáveis, pessoas muito preparadas. Eu já tinha aluno lá no Clio, depois descobri que era doutor em medicina, com doutorado, professor da Unifesp, estudando para ser diplomata. Eles vieram falar comigo, falaram assim, olha, você é novo, você tem muito conhecimento, a gente percebeu na tua aula, mas a gente precisa que você dê aula desses temas aqui, ó. É isso que eu quero na prova, porque eles já conheciam a prova. Estavam estudando há 3, 4 anos. Você pode dar aula desse tema semana que vem? Desse tema? Eu falei, eu preparo essas aulas. E foi assim que eu aprendi a dar aula, tendo esse diálogo com os alunos da carreira diplomática. E foi muito bacana porque eu percebi uma coisa que é uma característica de quem estuda para concurso. Os alunos conseguem valorizar quem está lá para se entregar para eles.
Porque eles não criticaram a minha aula, porque embora eu tenha dado a primeira aula de um tema que não foi útil para eles não pediram para o coordenador me demitir, eles foram lá e falaram, a gente precisa que você traga tais e tais temas para a gente. Ainda falaram, se você puder, você pode dar uma olhada na prova passada, retrasada, para ver como é que cai isso? E eu entendi o recado. Aí eu pensei, olha, para ficar aqui eu vou ter que decorar essas provas inteiras, e é o que eu faço até hoje. Aí depois o Clio foi comprado pelo Damásio, e o Damásio, aos poucos, foi me dando a oportunidade de me tornar professor dos cursos da magistratura, Ministério Público, procuradorias, e hoje eu dou aula em todos os núcleos do Damásio. Mas desde essa primeira experiência com o concurso, eu aprendi que o aluno que estuda para o concurso, ele não precisa do conhecimento. O conhecimento ele já teve na universidade. Eu admiro muito o professor de graduação, porque o professor de graduação ele tem que começar do zero. Ele tem que trazer para o aluno um universo infindável de conhecimento. Fazer o aluno ser crítico, fazer o aluno ser reflexivo, ser compreensivo, como esses alunos foram comigo, que perceberam que eu tinha lá vontade de dar aula, tinha conhecimento, mas não tinha naquele momento aquilo que eles precisavam. Então isso quem traz, quem faz, quem forma, é o professor da graduação. Ele faz o trabalho mais difícil. No Damásio eu tenho um trabalho muito fácil, que eu pego todo esse alicerce que o aluno tem e só lapido. Digo, você quer ser juiz? Então, como eu estudei as provas e essa orientação do Damásio, a gente tem que ser hacker de banca de concurso, saber o que cai, porque se a gente trabalhar na aula o que não cai na prova, a gente não fica lá. E aí eu falo, olha, você estudou tal tema na tua graduação, mas a banca do concurso para procurador do Estado de São Paulo entende que o caminho é esse. Não usa tal argumento, embora seja um argumento defensável se você fizer o concurso da Defensoria Pública. Então é muito cômodo trabalhar nesse sistema, porque depois que você conhece banca, você já tem um aluno com conhecimento. É só você mostrar para ele, não entra na porta número 1, entra na porta número 2, ou, se for o caso, entra na porta número 3. Mas assim, o caminho ele já trouxe da graduação. Você sabe que eu sou professor hoje da graduação, concursado na Universidade Estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. E você relatou aí até uma angústia para quem é professor hoje. Porque é uma dificuldade para a gente que o aluno entenda que a graduação não pode ser o cursinho. Exato. E que o cursinho, por outro lado, jamais será uma graduação. Exatamente. E que ambos coexistem em espaços diferentes e ambos são legítimos. Porque, na verdade, a graduação a gente tem que fazer esse despertar crítico. É o trabalho mais difícil. A formação jurídica base do aluno. É isso. E aí, às vezes, hoje, como a OAB se presta no 5º ano, o aluno quer fazer cursinho e acha que a graduação... mas isso aqui... Mas ali está a formação crítica, teórica, principiológica, e é uma angústia para a gente. Eu sou muito sincero no Damásio, né? O pessoal aqui do Damásio Dourados, que me fez o convite, sabe disso. Eu não minto para aluno, porque eu descobri que quando você mente para aluno, a tua cabeça é queimada em praça pública no dia seguinte. Aluno que estuda para concurso é um aluno que ele sabe exatamente o que ele precisa, porque ele conhece a prova, ele faz a prova, ele sabe que é difícil. Então, quando, por exemplo, chega um aluno da OAB e fala assim, na faculdade de Direito eu não tive essa matéria. Eu falei, na verdade, na faculdade de Direito você aprendeu a raciocinar. Você teve, sim, algo muito mais importante do que eu vou te ensinar aqui. Eu estou aqui trazendo o gabarito da prova. E agora eu vou te dizer outra coisa. O que você aprendeu na faculdade de Direito, você não vai esquecer nunca mais. Mas o que você vai aprender aqui na aula do Damásio, você vai conseguir gabaritar a prova e depois de 6 meses você não vai usar mais para nada. E é verdade, é o conhecimento de concurso. Quem estuda para concurso tem que saber que é uma aula diferente. As pessoas falam assim, Macau, é possível ser aprovado num concurso sem fazer um curso preparatório? Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito, porque o meu papel hoje é só ensinar o aluno qual alternativa assinalar. Macau, e interessante essa sua perspectiva, quando você coloca que o aluno estudando lá vai aprender a prova, você está deixando bem claro, isso aqui é um instrumento para que você entre numa carreira, mas você vai continuar estudando a sua vida toda. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu estou tocando num ponto aí, mas me veio à mente o seguinte, quando você entra para o Clio, acho que ali é um momento complexo da sua vida, porque é o primeiro, mas aí depois a Clio é comprada pelo Damásio e você gradativamente... O que foi o mais difícil? Eu digo assim, porque eu tive a experiência de dar aula no Damásio. Sim. O professor Paulo Ralinho, um amigo, me chamou para dar um curso de atualização e prática. Sim.
E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, bestificado, aquele negócio, cada sala, uma câmera. Foi uma experiência, assim, para mim, eu vivi momentos parecidos com o seu, porque eu fiquei 3 meses sem dormir, porque ele me ligou e falou assim, Wander, você domina cálculos trabalhistas? Caramba. E eu tinha dado essa disciplina na graduação de contábeis, mas aí falou para dar num curso de prática aqui do Damásio. Aí eu falei assim, engoli a seca assim, falei assim, domino. Claro. Não, perguntei assim, quanto tempo eu tenho para me preparar? Ele falou, uns 3 meses. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu domino. Legal. Aí ele fez um curso de prática, eu fui dar toda a matéria de cálculos. E, enfim, eu fiquei 3 meses dormindo 3, 4 horas por noite, e na semana das aulas eu não dormi, e beleza. Mas foi transformador. Do curso Clio para o Damásio, você sentiu esse friozinho na barriga ou ali já estava tranquilo, já tinha se tornado um hábito para você? Não, olha, eu tive o desafio, sem saber, de começar a dar aula no curso talvez de maior exigência digital do Damásio hoje, que é o curso da carreira diplomática. O concurso da diplomacia é um concurso muito complexo. Então, o Clio, antes de ser comprado pelo Damásio, era uma empresa familiar do Rio de Janeiro. E desde 2010 ele aprova 100% dos diplomatas brasileiros. O Damásio não teve dúvida de incorporar o Clio. Então, eu tive que aprender a dar aula em curso para concurso lá no Clio. E como eu dava aula só no Clio, durante uma época, eu tinha muito tempo livre para preparar a aula. Então eu tive que aprender mesmo a dar aula em curso para concurso, mapear a banca de concurso, saber que o aluno não pode tomar posição doutrinária minoritária ou politizar a prova lá na carreira diplomática. Quando o Clio foi incorporado ao Damásio Educacional, eu já tinha esse know-how, mas eu tive que adaptar as minhas aulas, porque eu conhecia uma única banca. Eu só conhecia a banca do Itamaraty. Só, mais nada. E eu tive que aprender que cada concurso é um universo próprio. E aí esse foi o desafio. Era pegar aquele know-how de mapear a banca, mapear a questão, saber que tal examinador gosta de tal autor, tal não gosta, mas aplicar isso em cada um dos concursos brasileiros. Então, já aconteceu de eu dar lá num semestre aulas para mais de 20 concursos diferentes. Então, eu tive que analisar mais de 20 examinadores diferentes. Então, esse é o meu grande desafio hoje. E, na verdade, eu gosto muito disso. Eu adoro chegar, pegar o edital, descobrir quem é o desembargador, quem é o procurador de justiça que está na banca, quem é o advogado que está integrando a banca de constitucional ou internacional, e aí puxar a capivara desse autor. Esse autor estudou, então, direitos fundamentais. Então leia tal livro, porque toda vez que ele tem um artigo, ele cita tal autor, e dá certo. Então, eu já tinha aprendido a fazer isso no Clio. Então, quando eu comecei a dar aula no Damásio, eu só tive que adaptar esse método, mas em escala, pode dizer, fordista, para todos os demais concursos. E é engraçado isso, porque cada curso no Damásio é um direito constitucional diferente. É o direito constitucional da banca. E aí tem aluno que fala, mas Macau, eu não concordo com isso. Aí eu falo, olha, você sabe que quando Jesus voltar na Terra no juízo final, Jesus vai fazer uma coisa. Ele vai se vingar de todos os examinadores de concurso público. Porque esse povo causa discórdia no mundo. Esse povo causa frustrações em candidatos. Eu estou aqui como um mero instrumento para pacificar e tentar abreviar esse caminho até o Calvário. Mas, Macau, nós estamos falando muito sobre direito, mas eu sei que eu estou na minha frente um corredor, um nadador. É um triatleta? Não, sou só corredor mesmo. Olha, a corrida entrou na minha vida de um jeito muito específico, aliás, num momento de muita dor que eu passei, mas que se transformou em superação. Minha família é uma família muito humilde, mas é uma coisa que eu agradeço muito, a Deus, é que a minha família sempre jogou junta, unida. Meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios. Então, o meu mestrado, meu doutorado, minha graduação não foi meu, foi deles. E aí a minha avó, que era analfabeta, ela já tinha problema de insuficiência cardíaca, ela foi para São Paulo na minha banca de doutorado e no dia da banca ela teve um infarto, logo depois da banca. Meu melhor amigo da faculdade de Direito, lá da USP, ele acabou a faculdade de Direito da USP, não gostou de Direito, não gostou mesmo, nem de querer dar aula, como no meu caso. E ele estudou 6 meses e ele entrou na faculdade de Medicina da USP. Ele se tornou médico lá, foi o tempo de eu me tornar mestre em Direito, depois doutor, ele já era médico. E aí ele cuidou da minha avó durante 40 dias lá no INCOR, mas ele cuidou porque ele era da família.
E aí, todo dia eu, a minha mãe, ou a minha tia, ou meu irmão, a gente se organizava para ir ficar com a minha avó, lá na UTI do INCOR. Ela acabou falecendo, infelizmente, né? E aí um dia que eu fui visitar ela, ele olhou para mim e falou assim, você tá vendo essa UTI aqui? Aí tinha 40 leitos, né? Aí eu falei, tô. É o seguinte, meu filho, todo mundo que não se cuida paga a conta. A tua avó tá pagando a conta. Ela não tinha conhecimento, era uma pessoa sem instrução, mas você tem. Você está pronto para vir para cá? Aí eu falei assim, olha, eu te conheço muito melhor do que eu conheço a mim mesmo. Você tem uma vida muito mais desregrada. Você trabalha às vezes 48 horas seguidas. Você não dorme, você bebe. Você quer falar isso para mim? Daí ele falou assim, mas eu estou pronto para estar aqui. Eu não ligo, conheço todo mundo. Aqui, ó, essa aqui é a Cláudia, essa aqui. E eu falei, pelo amor de Deus, me deixa quieto, eu quero ver minha avó. E aí minha avó faleceu. E eu fiquei com isso na cabeça que ele falou. Eu falei, meu Deus, olha o que o Jorge me disse, que o coração cobra. E eu viajei com a minha mãe, com meu irmão, com meus irmãos para os Estados Unidos depois, logo depois que minha avó tinha falecido. E eu acho que em 10 dias eu ganhei 6 quilos. E eu pensei, voltei, meu Deus, eu vou morrer também, eu vou morrer, eu vou lá para aquela UTI. E aí eu procurei uma personal que me treina já há 4 anos. E eu contei para ela, olha, eu passei por um momento muito difícil, eu perdi minha avó, meu melhor amigo é médico, ele fez terrorismo com a minha cabeça. Ele disse que eu vou morrer. Ele falou isso, eu estava muito destabilizado. Eu falei, não, vamos com calma. Que esporte você gosta? Eu falei, nenhum. Eu era aquela pessoa que na aula de educação física eu ficava na biblioteca. E ela falou assim, mas por quê? Eu falei, eu sou muito competitivo. Se eu estiver jogando bola, ou basquete, ou voleibol, num time, e se eu encontrar alguém parado, eu vou lá e dou um safanão na pessoa para ela se movimentar. E ela falou, não, então você tem que tentar ver um esporte individual. Eu falei, não dá certo. Já tentou? Não, mas não dá certo. E aí ela falou, tenta correr. E aí eu comecei a correr devagar, no começo eu odiava, mas corrida química, é um vício, é viciante. E aí, depois de uns 3, 4 meses, eu comecei a ter prazer em correr. E aí ela me deu algo que eu acho que foi a virada em que a corrida se tornou algo presente na minha vida e eu não quero perder isso nunca mais. Ela disse, já que você aprendeu a correr, agora você tem que ter meta. Você teve meta na tua vida, você fez faculdade de Direito, você fez mestrado, fez doutorado, depois queria ser professor. Você tem que colocar meta. Você já pensou em correr uma maratona? Eu falei, quantos quilômetros são uma maratona lá? 42. Eu falei, impossível. Isso não é humano. Não vou correr. E uma meia maratona? Aí eu falei assim, quantos são? Ela falou, é só você dividir por 2. Eu falei, tá, 21. Aí eu falei, não é difícil. Aí ela falou, mas olha, eu tenho aqui fulano de tal, que é aluno da academia, que também tinha uma vida igual a tua. E ele colocou uma meta de 1 ano e meio correr uma meia maratona num país. Eu acho que ele foi para Portugal. Você não gosta de viajar? Procura uma cidade que você queira ir daqui a 1 ano que tem uma meia maratona. E eu lembro que eu queria muito ir para a Holanda nessa época. E era a época que eu iria que tinha meia maratona. Eu falei, gente, você só pode ser um sinal. Aí eu, na loucura, fui lá e me inscrevi nessa meia maratona. Só que, na verdade, não faltava 1 ano, faltava acho que 9 meses. Aí eu falei para ela, ela falou assim, pelo que eu já vi, a gente estava treinando há pouco tempo, você é uma pessoa que não é muito convencional de seguir muito programa, né? Então era para ser 1 ano e mais 9 meses a gente consegue te treinar para fazer uma meia maratona. Aí, quando ela passou o programa de treino, eu sou muito disciplinado. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou fazer aquilo. E eu comecei a treinar periodicamente para essa corrida daí há 9 meses e peguei um gosto absurdo por corrida. E eu descobri que em 3 meses dali tinha uma meia maratona no Rio. Aí eu me inscrevi escondido dela e para correr essa meia maratona no Rio. Eu falei, eu vou conseguir, fiz os cálculos lá e eu corri. A hora que ela corri, terminei a prova com quase 3 horas. Hoje eu corro uma meia maratona com 1h40, 1h50. Eu mandei uma foto para ela, ela falou, você é maluco, eu vou te internar. Como é que chama teu amigo médico mesmo? E depois disso, eu consegui colocar a corrida na minha vida. Fui correr a meia maratona em Amsterdã. Me machuquei porque eu pulei o treino, eu corri antes do tempo. Eu lembro que dos 21 quilômetros, os últimos 10 eu fiquei me arrastando lá. Mas concluí, quase 4, mas concluí. E aí depois, cada vez mais corri. Hoje eu adoro correr maratona inteira, de 42 quilômetros. Eu estou indo na semana que vem correr a maratona em Berlim. Eu vivo endividado, viu? Eu gasto todo o meu dinheiro com passagem aérea. O pessoal fala, mas você viaja demais. Não, eu não viajo não. Na verdade, eu pago parcela. Eu não parcelo em 2, não, eu parcelo em 12. Porque isso me dá eu acho que força para aguentar essa rotina caótica de aula.
Eu acordo 5 da manhã para treinar, todo dia. Quando eu não consigo acordar cedo porque tem que dormir tarde, eu não almoço para treinar. Mas isso me deu uma qualidade de vida muito grande, assim. É uma delícia. Não, e eu não fico doente, eu falo isso, as pessoas falam, eu tô gripado, eu não sei o que é gripe. Porque eu acho que o teu organismo se adapta, né? E o resultado final, vou contar, esse meu amigo que fez direito comigo, é médico, agora é meu aluno do Clio, está estudando para ser diplomata, e toda vez que eu vou correr, ele fala, eu não deveria ter aberto minha boca aquele dia na UTI, porque eu criei um monstro, eu perdi meu amigo. Socorre! Socorre. Macau, nós estamos chegando ao final do nosso programa e tem um momento aqui muito constrangedor para mim, mas é que eu sou obrigado a fazer, é o diretor que me obriga. Eu não posso pular com o Macau, diretor? Tem como eu... Macau, olha só. É o momento que eu tenho que te pôr em panos quentes. Então, claro, nessa TV nossa que está aqui, que você está vendo, vai aparecer ali, eu não tenho nada a ver com isso, viu, Macau? Como é que é? Opa, olha só! Parecer do Comitê Internacional de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Tem força vinculante no Brasil, Macau? Eu achei que você fazer uma pergunta muito mais comprometedora. O diretor pegou suave, você também. Olha, essa questão é uma questão muito interessante de se falar. Parabéns aí pela percepção e pelo cuidado de tratar desse tema. Acho que eu posso esclarecer muito quem acompanha o programa. Muito se fala de direito internacional, mas pouco se compreende. O direito internacional é diferente do direito interno. As cortes internacionais, as cortes, não os comitês, que logo eu vou falar dos comitês, elas podem condenar os estados soberanos a indenizar vítimas de violações de direitos humanos, mas essas sentenças não têm força normativa e executória como as sentenças internas. O Estado acaba cumprindo voluntariamente porque ele fica envergonhado em relação aos demais países, ele perde espaço na agenda de negociações internacionais. Então, o direito internacional é bem diferente do direito interno. E como poucos estados têm coragem de se submeter a cortes internacionais, porque sabem que pode vir sentenças, mesmo sentenças sem força executória, o direito internacional encontrou um jeito de conseguir com que os estados voluntariamente fossem objeto de algum controle no cumprimento de normas. E aí investiu muito e deu certo em órgãos de monitoramento. São órgãos que são criados não para condenar estados, mas para prestar um serviço de consultoria, dizendo, olha, Brasil, em tal matéria nós monitoramos você, recebemos uma queixa e nós vimos que precisa melhorar aqui, melhorar ali, que tal coisa parece que não foi muito bem cumprida, e você pensa melhor nisso, porque nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te apoiar, não estamos aqui para te jogar pedras, mas apenas para te mostrar o caminho. E um desses órgãos são o Comitê de Direitos Civis e Políticos da ONU, criado pelo Pacto de 1966, em relação ao qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva peticionou, dizendo que no Brasil haveria sim a violação dos seus direitos políticos. O comitê apreciou a queixa apresentada pelo Lula e entendeu que no Brasil deveria sim se melhorar a legislação interna e a atuação das instituições internas em relação à proteção dos direitos políticos. Mas não disse como. Disse o seguinte, olha, existe sim indícios de que a legislação brasileira, no aspecto processual, no aspecto material, precisa ser aperfeiçoada. Nós vimos indícios de que a legislação brasileira não está totalmente em consonância com os parâmetros atuais no que diz respeito à proteção dos direitos políticos. Mas isso não é nenhuma novidade. Nós já falamos no Brasil de reforma política há mais de 20 anos. Então, não houve uma condenação do Brasil. O Comitê de Direitos Civis e Políticos da ONU não anulou a sentença do Sérgio Moro, não anulou a sentença do TRF, não diz que vai ter intervenção da ONU no Brasil, porque o comitê não tem esse poder. Ele é apenas um órgão de monitoramento do Estado brasileiro. Nós temos um exemplo que prova a importância desses pareceres e dessas comunicações dos comitês. Um outro comitê, que é o comitê, na verdade, um outro órgão de monitoramento, na verdade, é a Comissão de Direitos Humanos, que tem uma função análoga em relação a esse comitê que foi acionado pelo ex-presidente Lula, há uns 10 anos recebeu uma queixa de uma brasileira, chamada Maria da Penha, dizendo que no Brasil havia, sim, uma demora do Poder Judiciário na apuração de atos de violência doméstica. Ela tinha sido vítima de agressão há mais de 15 anos, o processo dela não tinha sido concluído,
e que no Brasil não havia um compromisso muito sério em coibir esses atos. Aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez um relatório dizendo, olha Brasil, você precisa cuidar desse tema. É verdade, olha, existe uma queixa de uma brasileira que sofreu um ato de violência doméstica, ficou paraplégica, e que ainda não tem solução. E aí nós recomendamos que você adote medidas internas para combater a violência doméstica. Foi feita a Lei Maria da Penha. Então o Legislativo se sensibilizou, percebeu que isso era uma verdade, acatou a recomendação da comissão e fez uma legislação interna. Então, o que a gente pode esperar que aconteça dessa comunicação que foi feita pelo Comitê da ONU, não é uma intervenção da ONU no Brasil, a ONU intervém só em questões humanitárias. Nós temos aqui na Venezuela uma crise humanitária visível que não se cogita de intervenção da ONU. Não é uma anulação da sentença do TRF4, não é uma anulação da sentença do Sérgio Moro. É talvez um fôlego, uma esperança de que, a partir dessa comunicação, se faça uma efetiva reforma política no país, que as eleições se aperfeiçoem ainda mais, que o Poder Judiciário trate de questões eleitorais com uma preocupação um pouco maior, mas não que haverá aí a reversão do que já está decidido e aparentemente vai transitar em julgado. Excelente, foi muito bem na primeira. Agora vamos para a segunda. Como é que é, diretor? Olha lá, imigrantes ilegais, separar filhos dos pais é uma boa medida? Não, olha, outra pergunta muito atual, discutida, eu acho que eu dei umas 20 entrevistas sobre isso, e a culpa não é do direito internacional, não. A culpa é de um presidente muito enérgico dos Estados Unidos que fez da política imigratória americana um instrumento de pressão interna do Congresso. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu no caso da adoção dessa prática pelas autoridades migratórias americanas. Existe nos Estados Unidos 2 blocos partidários muito claros, democratas e republicanos. E o presidente Obama aprovou uma série de leis anteriores que cuidavam da imigração, preocupado não só em regularizar a situação de quem estava nos Estados Unidos, mas também, ao regularizar essa situação, ter um controle mais efetivo das fronteiras. O problema é que o Obama não implementou essas leis, ele só aprovou. Um dos temas de campanha do Trump foi fechar a fronteira americana, que ele não queria mais imigrantes, porque existia uma percepção da população média americana de que aquilo era uma afronta, uma ameaça, e o Trump tentou criar leis fechando as fronteiras americanas, tal qual a promessa de campanha. Só que o Congresso americano não aprovou essas leis, nem deliberou as leis que foram propostas pelo Trump. O que o Trump fez? Ele pegou as leis do Obama, que era tido como um presidente favorável aos imigrantes, e começou a aplicar. Uma das medidas, de fato, previa, em situações excepcionais, se houvesse um grande número de imigrantes, que houvesse a separação de famílias, mas de modo excepcional, para poder administrar a entrada de imigrantes, porque até então eles ficavam juntos. Só que isso não se tornou, por um tempo, a exceção, se tornou a regra. Foi uma medida política do Trump para mostrar para o Congresso americano que eles tinham aprovado no governo anterior uma lei muito severa, muito rigorosa, e que ele agora, como presidente, estava apenas cumprindo essa lei. E assim tentar, juntamente com o Congresso, aprovar as propostas legislativas que ele tinha elaborado. Acontece que a sociedade internacional interpretou isso de uma forma muito, muito rigorosa, condenando essa prática, perceberam que era uma estratégia política e ele acabou tendo que voltar atrás. Então, ilegalidade não há, mas é um ato de crueldade e foi uma jogada de política interna do presidente americano muito desastrosa. E que merece a mais relevante censura, né? Sim. Porque, do ponto de vista dos direitos humanos, isso é Exatamente. inaceitável em qualquer país. Ele quis mostrar mesmo para o Congresso que o Congresso deveria acatar suas propostas. Como não é aceitável que cidadãos de um país, talvez o nosso, expulse imigrantes que estão vindo de outros países por questões humanitárias e sociais. É o caso hoje que a gente tem, em Roraima, o ingresso de venezuelanos, e o Brasil tem internalizado, porque é isso que o direito internacional hoje defende.
As pessoas têm o direito de ir e vir, não só dentro de um país, mas fora também. E o que se justifica se houver violação sistemática de direitos humanos no país onde vive. Exato. Macau, que deliciosa essa entrevista, mas agora, para nós terminarmos, nosso programa é muito assistido por jovens advogados, acadêmicos de direito. Eu tenho certeza que também, como ele é atemporal, ele vai para as mídias sociais, é uma oportunidade de depois as pessoas conhecerem sua história. Mas pensando nesse jovem que ainda não se decidiu se faz ou não faz direito, ou já entrou na faculdade, está lá no meio do curso e às vezes não sabe se é aquilo que ele quer muito da vida, ou mesmo acabou de se formar, está entrando no mercado de trabalho com 1.100.000 advogados, né, a dificuldade para passar na prova da OAB. Pensando nesse jovem e olhando e falando com ele naquela câmera que está ali, deixa uma mensagem para ele, para que ele se motive pela sua história. Olha, o segredo do sucesso é um só, é preparação. A pessoa tem que estar preparada. As oportunidades na minha vida sempre chegaram na hora certa. E eu sempre consegui desenvolver meu trabalho, sempre consegui abraçar essas oportunidades, porque eu tinha me preparado antes. Então, de fato, o mercado de trabalho hoje não é o mais favorável. Hoje, a situação do país é uma situação muito complicada, mas o segredo para que você enfrente isso sem preocupação, enfrente isso sem medo do que vai ser na tua carreira como advogado, como professor, como juiz, é estar preparado. Então, prepare-se muito. Aproveite não só a graduação, mas depois as oportunidades que hoje nós temos no direito de se especializar, de fazer mestrado, doutorado, de se preparar em cursos de atualização em prática, porque uma hora você vai receber uma oportunidade de se desenvolver como profissional, como pessoa. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver preparado. É impossível se preparar depois que a oportunidade chega. Você tem que se preparar antes dela chegar até você. Macau, que honra recebê-lo aqui no Mundo Jurídico. Muito obrigado. Muito obrigado. E você esteve aqui no Mundo Jurídico da Diário MS TV e o canal Saperialdi. Até a próxima.